Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra, um texto da palavra de Deus com os irmãos, aqui no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo a Romanos. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Podemos ler todos juntos. Romanos 12, 1 e 2. Todos juntos. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, na última sexta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos ou relembramos mais um ano da Reforma Protestante. E nós gostaríamos hoje ainda de falar alguma coisa, um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E eu gostaria de falar então os frutos da Reforma na vida cristã. Os frutos da Reforma na vida cristã. Então, meus irmãos, quando nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante, 508 anos, comemoramos 508 anos, nós não podemos ver a Reforma como um evento histórico isolado, que começou apenas no ano de 1517, com Martinho Lutero. A Reforma, meus irmãos, foi, na verdade, o ponto culminante de um longo processo que Deus conduziu ao longo dos séculos, ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. A Reforma Protestante foi um movimento de retorno às Escrituras e à pureza do Evangelho que começou muito antes. Desde os primeiros séculos já havia homens levantados por Deus que buscavam preservar a fé apostólica contra os desvios e contra a corrupção que se levantava muito antes de 1517. Desde os primeiros séculos. Entre os pais da igreja destacam-se algumas pessoas. Nós podemos destacar Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Agostinho, que foi resposta de oração de Mônica, sua mãe. Sua mãe orava incessantemente pela conversão do filho. Agostinho, no século IV, ele defendeu com profundidade as escrituras da graça soberana, da eleição soberana de Deus e da incapacidade humana sem o auxílio divino, da incapacidade humana sem Deus por si próprio. Os escritos de Agostinho, meus irmãos, especialmente a Cidade de Deus e mais ainda, Confissões de Agostinho, eles formaram a base teológica que mais tarde influenciaria profundamente os reformadores. E ao longo da Idade Média, a igreja continuou se afastando progressivamente da simplicidade do Evangelho. As autoridades da Escritura foi sendo substituída pela autoridade de tradições humanas e de decretos eclesiásticos, como, por exemplo, as bulas papais, que eram decretos da igreja romana. O ensino da graça foi sendo obscurecido pela ênfase em penitências
em meritocracia e pela salvação e a salvação pelas obras. O Evangelho de Cristo foi sendo, ao longo do tempo, sufocado por um sistema religioso pesado, um sistema religioso que acabou colocando o ser humano de novo, novamente, sob o jugo da lei e não da graça de Deus. Mas o Deus soberano, em sua providência, Deus nunca deixou de levantar vozes fiéis. Séculos antes de Lutero, surgiram homens que prepararam o caminho da reforma. No século XII, surgiu Pedro Valdo, em Lyon, na França. Pedro Valdo defendia a necessidade de retornar às Escrituras e à simplicidade do Evangelho. Pedro Valdo deu origem a um movimento que ficou conhecido como os valdenses. Eram homens que pregavam a palavra de Deus e que traduziam a Bíblia na linguagem do povo, na própria língua do povo. Mais tarde, no século XIV, John Wycliffe, na Inglaterra, conhecido como a estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e afirmou que a autoridade suprema da Igreja era a Escritura e não o Papa. Seus escritos influenciaram John Huss, que também pregou a centralidade da palavra e a necessidade de uma reforma moral e espiritual. John Huss foi condenado e foi queimado vivo no ano de 1415, mas antes de morrer, ele fez uma declaração. Ele disse o seguinte: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão queimar. Um século depois, Lutero surgiria na Alemanha. Assim, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja no castelo de Wittenberg, nesse dia, 31 de outubro de 1517, ele não estava começando algo novo. Na verdade, Lutero deu voz e deu forma a um clamor antigo, a um clamor que vinha crescendo no coração de muitos fiéis ao longo dos séculos de desvio da igreja. Deus havia preparado o terreno e o Espírito Santo de Deus fez então florescer a semente da reforma. E os reformadores então sintetizaram a fé em 5 grandes princípios. Esses princípios que nós acabamos de ver as crianças e os adolescentes aqui cantarem. 5 princípios que se tornaram o coração do pensamento reformado. 5 princípios, meus irmãos, que deve ser caro para nós também. Deve ser caro para nós, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. 5 princípios. Por isso, meus irmãos, ao olharmos para a reforma hoje, nós devemos não apenas admirá-la como um fato histórico. Sim, de fato foi um fato histórico. Na verdade, foi um dos maiores fatos históricos da humanidade. Mas nós devemos, meus irmãos, ver a reforma como um chamado atual para uma renovação espiritual e pessoal de cada um de nós. O mesmo Deus que reformou a igreja no século XVI, continua chamando o seu povo à fidelidade, à santidade e à centralidade da Escritura, da Palavra de Deus. E essas verdades não foram apenas bandeiras teológicas, muito menos foram apenas bandeiras ideológicas. Na verdade, foram a semente de uma fé viva, a semente de uma fé que produziu e que produz frutos na vida do povo de Deus. Por isso, hoje, meus irmãos, ao olharmos para a reforma, nós não devemos vê-la apenas como um evento histórico, mas sim como um chamado de renovação espiritual. E a pergunta que eu quero então refletir muito rapidamente com os irmãos é: quais são os frutos da reforma na vida cristã? Quais são os frutos da reforma na vida da igreja? Quais são os frutos da reforma na tua vida? Quais são os frutos da reforma na minha vida? Como o Evangelho, que foi redescoberto no século XVI, deve então se manifestar na vida prática de
crentes do século 21. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 12. Ele nos mostra que o verdadeiro culto a Deus não é apenas o culto que nós prestamos no domingo, no templo. Mas o nosso culto a Deus é o que nós prestamos aqui no culto do templo, em comunidade, aos domingos, mas é também o nosso culto a Deus, é o que nós prestamos na nossa vida, é o que nós vivemos na nossa vida, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós prestamos culto a Deus em cada momento da nossa vida. Nós prestamos culto a Deus quando nós levantamos, quando nós vamos ao banheiro, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos estudar, quando nós vamos fazer qualquer coisa. Nós estamos prestando um culto a Deus. Então, o primeiro fruto da reforma na vida cristã que nós podemos pensar é a centralidade das Escrituras. A reforma devolveu a Bíblia ao povo. A reforma antes do século XVI, a palavra de Deus ela estava desviada, estava restrita ao latim e distante do povo e distante da compreensão comum. Na verdade, a palavra de Deus ela estava distante até mesmo do baixo clero da igreja, porque nem o baixo clero da igreja estudava a Bíblia, somente as tradições. Mas os reformadores compreenderam que somente as Escrituras são inspiradas, somente as Escrituras são infalíveis e somente as Escrituras são suficientes para conduzir o homem à salvação e a uma vida piedosa e de santidade diante de Deus. A reforma levou a palavra de Deus para dentro dos lares, para dentro das casas. As famílias reformadas, elas liam a Bíblia em conjunto, elas oravam em família, juntos, e ensinavam seus filhos a amar as Escrituras, a amar a palavra de Deus. Meus irmãos, e hoje, esse é um chamado urgente para toda a igreja, esse é um chamado urgente para cada um de nós. Por quê? Porque um lar que vive uma fé reformada deve ser um lar em que a Bíblia não é apenas um livro de domingo, mas a Bíblia ela deve ser um manual de vida diária. A centralidade das Escrituras na sociedade transformou a cultura, transformou as artes, transformou a própria sociedade. Ao traduzir a Bíblia para a língua do povo, os reformadores eles abriram as portas para a alfabetização, para o pensamento crítico, para a liberdade de pensamento e de consciência. Onde a palavra de Deus é conhecida, meus irmãos, a dignidade humana é restaurada. E onde a palavra de Deus é esquecida, a ignorância e a injustiça prosperam. Portanto, os cristãos reformados é chamado a influenciar o mundo com a verdade bíblica, sendo sal e luz aonde Deus o colocou. O cristão reformado é, portanto, alguém que vive guiado pela palavra de Deus. Ele não deve se orientar por tradições humanas, nem por emoções passageiras, nem por modismos espirituais, mas o cristão reformado busca em cada decisão que tiver que tomar a direção da palavra de Deus. O cristão reformado busca em cada decisão que tem que tomar saber o que a Bíblia diz. O cristão reformado busca em cada decisão que tem que tomar o assim diz o Senhor. O cristão reformado deve ser como os bereanos, descritos lá em Atos 17, que examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. A vida prática de quem ama a palavra deve ser marcada pela obediência. O cristão reformado deve ler a Bíblia com devoção, deve meditar nela com amor e deve aplicar os ensinamentos da palavra de Deus com fidelidade no seu dia a dia, na sua vida diária, a cada momento. O fruto de sola Escritura é um coração que se curva diante da autoridade divina, reconhecendo que somente Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. O segundo fruto da reforma que nós podemos pensar nesta manhã é uma vida
de gratidão e obediência ao Senhor. Uma vida de gratidão e obediência ao Senhor. Porque se o primeiro fruto da reforma, meus irmãos, foi um retorno à centralidade das Escrituras, o segundo fruto da reforma, consequentemente, é o renascimento da vida cristã como uma expressão de gratidão e de obediência a Deus, ao Deus das Escrituras. A reforma restaurou a verdade bíblica de que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras humanas, e não por mérito. Mas essa mesma graça, meus irmãos, que nos salva, também transforma o nosso coração e nos conduz a viver uma vida de santidade e gratidão a Deus. Os reformadores entenderam que as boas obras não são o meio da salvação, não são o meio pelo qual a salvação é conquistada, mas a gratidão é fruto de uma salvação, da salvação. As boas obras que o crente deve fazer são os frutos de gratidão pela graça de Deus que ele já recebeu. Martinho Lutero dizia o seguinte: somos salvos pela fé somente, mas a fé que salva jamais virá sozinha, jamais está sozinha. E Calvino ensinava que a vida cristã é uma vida de gratidão ativa. Deve ser um culto diário prestado a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, por tudo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. Assim, o verdadeiro crente, ele não obedece para ser aceito, mas ele obedece porque já foi aceito. O verdadeiro crente, ele não serve para ser amado, mas ele serve porque ele já foi e é amado de Deus. Porque ele já foi e é amado de Deus, por isso ele serve. Gratidão e santidade. O terceiro fruto da reforma, meus irmãos, que nós podemos pensar é uma vida transformada a cada dia e dia a dia. Uma vida transformada a cada dia e dia a dia. O terceiro fruto que brota da reforma é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e nos santificando, na santificação. A reforma, meus irmãos, restaurou a verdade bíblica de que a salvação é obra completa da graça de Deus. Nós somos justificados pela fé em Cristo somente, mas também nós somos justificados pela fé em Cristo somente, mas também nós somos santificados pela ação contínua do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Veja, a justificação, ela muda a nossa posição diante de Deus. Quando nós somos justificados por Cristo, quando nós somos convertidos por Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Então a nossa justificação, ela muda a nossa posição diante de Deus. E a santificação muda o nosso caráter e a nossa conduta diante do mundo. Testemunho. A santificação tem a ver com o nosso testemunho da obra da graça de Deus em nós. Os reformadores ensinaram que a fé verdadeira é uma fé que nunca permanece estéril. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Calvino, ao tratar da nossa união com Cristo, afirmou o seguinte: enquanto Cristo nos justifica gratuitamente, Ele também nos renova para que nós vivamos em santidade. Na salvação nós não temos nenhuma participação, nem poderíamos ter, pois a própria palavra de Deus afirma que nós estávamos mortos em nossos pecados. Na condição de morto, o que poderíamos fazer? Nada, não é mesmo? Assim, mas na santificação nós somos chamados, agora na condição de vivos espiritualmente, a participar ativamente da santificação. Mas também a santificação é um fruto da graça invisível, é um fruto visível da graça invisível de Deus. Então a reforma resgatou a verdade de que pela obra de Cristo o Senhor não apenas libertou o cristão da culpa do pecado, mas também chamou a cada um de nós para viver livres do pecado, livres das amarras do pecado. Onde o Evangelho é pregado, a transformação de vidas.
onde o Evangelho é pregado, a transformação de famílias, onde o Evangelho é pregado, a transformação da própria sociedade. O cristão santificado torna-se luz no mundo, testemunhando da graça de Deus. Assim, a verdadeira reforma não está apenas nos livros de história, e nem apenas um evento histórico, mas está e deve estar no coração regenerado e santificado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. Então, meus irmãos, que nós possamos prosseguir para o alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, crescendo na graça e em semelhança de Cristo, para que o mundo veja em nós os frutos da palavra de Deus que a reforma resgatou e glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras. Só lhe deu glória. Amém?